tenho certeza de uma coisa, meu Pai. Nessa casa há muitos justos, meu Deus, olhando para a Tua palavra, observando a Tua palavra, Senhor. E eu creio nessa noite, meu Pai, que essa palavra, Senhor, vai fazer uma revolução em cada coração, Pai. Colocando, Senhor, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, para que possamos, ó Pai, alimentar dessa palavra, sentir ela no nosso coração e no nosso desejo, Pai. Abençoa cada um aqui nessa noite, Senhor. Toma nas Tuas mãos a minha boca, Pai. Que não seja, Senhor, porque eu não tenho nada para entregar, mas o Senhor tem, e que a Tua palavra produza o resultado para o qual está sendo entregue. Amém. E graças. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Podem você sabe, irmãos. Davi, quando ele escreveu os Salmos de Davi, nós estamos vendo que aqui ele coloca um parâmetro a respeito de mendigar o pão. Veja bem que, às vezes, nós passamos por momentos difíceis na área, financeira. Às vezes eu conto um relato da vida que eu sei que não é muito certo, mas nós passamos. Em 1980, eu tinha trocado um caminhão a troco de uma casa, e ficou eu e a minha esposa casados há poucos dias, dentro daquela casa, e olhava para as prateleiras e falava, e agora? O meu trabalho era aquele caminhão. Eu viajava nesse Brasil, ia para Recife, para todos os lados, e a minha vida era aquele caminhão. Eu troquei o caminhão na casa porque eu precisava da casa. E apareceu de momento. Só que, ali dentro daquela casa, eu olhava para a minha mulher e falei, e agora? Tinha alimento, arroz, feijão e a mistura. De repente, por isso que nós vamos passar para um outro texto da provisão de Deus. Nós tínhamos uma vizinha que morava em frente à nossa casa, e essa vizinha tinha uma amizade assim, repentina. Nós mudamos ali há pouco tempo, e ela com aquela amizade íntima com a minha esposa. E um dia ela falou para a vez, disse, eu estou indo embora, vou mudar para um lugar no centro da cidade, e vou dar a vocês as casinhas que eu tenho lá, porque aonde eu vou morar eu vou poder criar. Eu olhei para mim, olha isso, olha aí. E de repente eu recebi aquela, usou umas 8 galinhas, tinha uns 2 galos e tal, coloquei lá no quintal. O quintal era grande. E veja bem a situação, irmãos. Meio-dia ela acabava de fazer o almoço e eu ia lá dar uma olhadinha no galinheiro e ver se já tinha algum ovo. Não tinha, voltava. Nós esperar mais um pouco. Ah, mas vai tirar feijão. Não, mas tira um pouco. Mas vamos esperar a galinha montar. Para poder ter o ovo para complemento, né? Glória a Deus. Mas ali foi uma bênção tão grande naquele lugar. Eu vi tantas vitórias e vi abastecendo cada vez mais. Fui para uma companhia, Gambler, lá fui bem sucedido e tal. Então, quando eu olho para o passado, é que eu penso, a provisão de Deus vem da onde a gente menos espera. Vem da onde a gente menos espera. Vamos para a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Glória a Deus. Ali fala sobre uma provisão maravilhosa. Veja bem que a nossa vida existe altos e baixos. Aqui a palavra de Deus diz que havia ali um profeta, e era um homem de Deus. E esse profeta era um dos profetas que era sucessor da palavra de Deus naquela região de Israel. E ali vivia nas mãos de Acabe, nas mãos de Jezabel, e Israel estava numa situação tão difícil. E esse profeta, ele ficou numa situação enfermo, sem poder cuidar nem da sua própria família. E aí nós olhamos, será que Deus tinha alguma coisa com isso? Tinha. Por quê? Porque através dele, hoje nós estamos com essa palavra para meditar, para sentir o que Deus tem na nossa vida através dos profetas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que
veio a palavra do Senhor a Elias. Ele era morador de Gileade. E Deus disse a ele: Elias, vai-te daqui depressa, porque é coisa que não está muito bem em Israel, mas eu quero que você vá para a cidade onde eu quero te mandar. Mas primeiro, você fique à beira do Querite, que está diante do Jordão, e você fica ali. O Elias olhou assim para o Senhor: eu aqui estou numa cidade, eu aqui estou junto com a minha família, eu estou junto com meus parentes. Agora eu vou ficar sentado à beira d'água lá, e aí como é que fica? Quer dizer, o homem já pensa assim. O homem, quando ele recebe uma ordem para fazer alguma coisa, ele já coloca logo o pensamento nas impossibilidades, na fraqueza profissional, a impossibilidade financeira. Eu não tenho porque a minha situação está difícil e eu não vou conseguir, e o pessimismo entra no coração do homem. E aí o homem começa a olhar por um lado da derrota. Mas Elias não, ele chegou na beira daquele riacho. Ele olhou, de repente ele ouviu aquela voz: fique em paz, eu vou te mandar o melhor alimento. Quem é que não gosta de carne? Né? Todos nós aqui que não gostamos de um bom churrasco, fala a verdade. Elias ali sentado, de repente Deus mandou os garçons. Não é que os garçons assim com aquela toalhinha, aquela moleza, né? Quando a gente fala no garçom, mandou os corvos sustentar a Elias. Veja bem, aqui a palavra de Deus diz assim: ele foi conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha, veja bem, você indo para um lugar deserto, na beira de um rio, ali não tem um restaurante, ali não tem uma pessoa que possa lhe dar um prato de comida, e de repente Deus manda churrasco. Vai se sentar com pão e carne de manhã e à noite também. Você não vai dormir com fome, não. Ali estava aquele Elias do sossego. Agora aqui, gente, eu só vou fazer uma caminha, colocar uma pedrinha, fazer uma almofadinha aqui para mim dormir com capim. Estou sossegado, tranquilo, né? De repente, lá um belo dia ele olhou, o rio secou. Aí ele pensou: poxa vida, peraí, mas Deus se colocou na beira de um riacho, uma água cristalina, uma água limpinha, deliciosa, carne, pão. Eu estava tão tranquilo, Senhor. Aí, de repente, a palavra de Deus diz que sucedeu que passados dias, não foi no primeiro dia, não, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. É difícil a gente chegar no fim do mês e a empresa mandar um comunicado a todos os funcionários: olha, o pagamento sai dia 5, infelizmente houve aqui um probleminha, eu só vou poder pagar vocês a partir do dia 10. E aí você já está com aquele probleminha, né? A casa paria. Meu Deus, eu fiquei de pagar uma conta lá por irmão Bernardo, e agora? O que eu faço? E aí começa as preocupações. Mas a palavra de Deus, ela diz que todo lugar que nós entrarmos, que for um túnel, tem uma luz na boca do túnel, na saída, que é para clarear o nosso caminho, para abrir a passagem para aquela hora que nós estamos em necessidade. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor disse para Elias: levante, veja bem, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ai, meu Deus, olha aí. Veja bem, irmãos. Quando um jovem, na minha idade, eu me lembro, eu não faz muito tempo não, mas eu já estou com 67, vou para 68. Um jovem, ele saía da casa do pai e fala: pai, arrumei uma namorada aí. Ó, pai, ela é uma senhora
né? O marido dela faleceu. Ah, é viúva, é rica? A primeira pergunta que sai da família: é rica? Sério, antigamente era assim, o pessoal perguntava logo: escuta, você vai casar com ela? Mas ela é rica? Aí Deus manda ele para casa de uma mulher que sustentasse ele, viúva e pobre. Olha, que situação foi Elias. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus manda, pode ter certeza que quem vai fazer a obra não é o alimento. Quem vai fazer a obra é o poder de Deus na vida da pessoa, na vida financeira, na vida que tudo que passa pela cabeça da pessoa ela recebe. Glória a Deus. Porque o Senhor que está no controle. E aqui a palavra de Deus diz que ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando leite, e ele chamou e disse: traze-me, peço uma vasilha e um pouco de água que eu beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse: traze também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Veja bem, nem conhecia Elias. O Elias encontrou com ela assim por acaso ali, não, foi Deus que mandou. Só que Deus já preparou o coração dela para que recebesse Elias. E a palavra de Deus diz que indo ela buscar, disse: traze-me agora também um pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê, aqui apanhei 2 cavalos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Veja bem, irmãos, o pessimismo é uma coisa que nesse mundo aqui cabe a cada um de nós. Não é questão de ser pessimista, não. Quem é que não estava esperando um grupo de futebol no Brasil? Não é pessimismo, era um otimismo, confiando, no futebol da sua pátria. Mas, infelizmente, nós temos decepções através do pessimismo. Dizem que a gente, quando faz um plano, isso está escrito na palavra de Deus, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Diz que nós fazemos os maiores planos, mas a resposta certa vem dos lados. Glória a Deus. Então nós temos que, quando Deus nos manda para algum lugar, para projeto dele, eu tenho certeza de uma coisa: ele nos sustenta, ele coloca na sua mão a provisão, e esta provisão de Deus não é uma provisão passageira. Glória a Deus. Aqui no estado de Minas, trabalhei com leite muitos anos, com HE, e naquela época, numa igreja evangélica Assembleia de Deus, perto da cidade de Carmo de Minas, uma senhora deu um testemunho. Eu fui visitar a igreja e ela deu um testemunho. Falou que ela estava na beira do fogãozinho a lenha, olhando para aquela panela, tinha uns 4 dedos de leite. Aí ela olhou assim, as 5 crianças, tudo brincando, logo de manhã. Ela disse que olhou e falou: meu Deus, o que eu faço? Meio caneca de leite não tinha. Ela olhou para as crianças e o marido dela estava trabalhando na roça, não tinha condições de trazer o leite a ela, e ela preocupada com aquele leite. Mas ela lembrou daquela provisão de Deus. Ela entrou no quarto, ajoelhou no pé da cama e falou: Senhor, estou passando necessidade e o Senhor sabe da minha necessidade. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda, da tua mão. Quando ela acabou de falar aquela palavra, de repente bateu na porta da minha. Glória a Deus. Aí é a provisão de Deus. Às vezes nós olhamos um mal para um, bem para outro. Não é Deus que prepara essas coisas. Aquele homem com aquele chicote na mão, estava com uma carroça, e bateu na porta daquela casa e falou assim: moça, eu não lhe conheço, seu marido está em casa, quando não está. Olha, estou com um probleminha na minha carroça, eu levo o tambor de leite lá na beira da estrada para o caminhão pegar.
E quando eu passei na valeta aqui, depois da chácara de vocês, do sítio, a carroça deu uma pendida, quebrou uns raios da carroça, eu não vou poder continuar a viagem. E já são quase 9 horas, o sol começou a esquentar, e se eu parar ali, ele vai esquentar. Então eu vim ver se a senhora estava precisando de leite, a senhora depois faz bolo, doce, o que quiser. 50 litros. Glória a Deus. Aleluia. Vamos naquela hora. Glória a Deus. Ela olhou para cima, falou isso. Deus da provisão. Aleluia. Veja bem que a provisão de Deus é tudo sobrenatural. Vamos analisar pela criação do homem. Quando Deus fez o homem, a palavra de Deus diz assim que ele fez o Senhor o homem do pó da terra. Está escrito aqui mesmo. E fez o Senhor do pó da terra. Agora eu pergunto, para qualquer pessoa nesse mundo, existe alguma condição de eu fazer alguma coisa com o pó? Não. Por quê? Porque uma argila eu faço uma estatuazinha, uma argila eu faço um ovos, eu faço qualquer coisa com água, pimenta, alguma coisa. Mas o pó não. O pó, todo o pó que eu colocar um em cima do outro, ele vai se desmoronar. Porque não tem liga. E a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Glória a Deus. Por aí nós temos o poder de Deus sobre as coisas materiais. O poder de Deus sobre tudo aquilo que Ele faz. Vamos a outra provisão. Veja bem. Quando Moisés saiu do Egito, estava ele caminhando e o povo murmurando. Nossa, no Egito lá, mas tinha retorno, tinha pepino, tinha de tudo. Aí Moisés, como é que faz? Você foi tirar nós de lá para trazer aqui para morrer no deserto de fome? Aí Deus olhou para a terra e falou, está difícil para você, não para mim não. Da onde que Deus mandou as codornizes? Eu não sei se aqui tem pescador, tem alguém aqui que gosta de pescaria? O que nós encontramos no mar? Nós encontramos siri, nós encontramos peixes, polvo, lula, camarão, todos os tipos, né? Alguém já viu falar que lá no mar tem codornizes? Alguém já viu falar que tinha uma bomba dentro do mar, que ia sair de dentro do mar? A Bíblia diz que saiu de dentro do mar as codornizes para alimentar o povo lá no deserto. Glória a Deus. Veja bem o poder de Deus nas coisas materiais. Você às vezes está preocupado com os bens materiais. Aí eu estou passando por uma dificuldade tremenda. De repente, da onde você menos espera, e vem a provisão para as suas mãos. Aí você olha para cima e fala, obrigado, Senhor, porque eu sei que essa provisão vem de ti, porque eu sei que é o Senhor que faz essas coisas da minha vida, e eu não teria condições, humanamente falando, mas o Senhor tem, e Ele faz. E que você nessa noite veio para essa casa, para esse lugar, que é chamado de casa de Deus. Aqui Deus está. Deus está olhando para mim, olhando para você, sabendo que a tua provisão, aquilo que você não está nem esperando, vai vir para as tuas mãos. No momento que você esperar, ela chega. Glória a Deus. Deus é o Deus da provisão. E não vai deixar você passar vergonha no meio do povo aí na terra. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é sincera conosco. Veja bem que Elias, ele chegou lá e disse para aquela mulher, traz um bolo. Mas aí faça ali um pão. Ela falou, não, eu não tenho. O que eu tenho, veja bem, o que eu tenho é somente um pouquinho de azeite e um pouco de farinha. Irmãos, esse versículo diz para nós que depende do que nós temos também. Como é que eu vou receber a provisão de Deus? Porque nunca a gente pode dizer, ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu não tenho. Sai de casa de manhã, olha para fora, meu Deus, que chuva. Sai lá fora no outro dia, meu Deus, que sol quente, que calor, eu não estou aguentando. E assim a murmuração da repetência dentro da gente. Vem mexendo dentro da gente. E a gente fala, eu não tenho nada. Mas quando nós olhamos para trás
E nós começamos a contemplar os bens que Deus tem derramado na nossa vida. O meu lar, uma caminha que eu durmo, a panela tem um alimento. Ô Senhor, como Tu és bom, aleluia. Como o Senhor me cuida, Pai. Quantas horas nós olhamos só para frente e vemos os benefícios e tudo aquilo que corre pelo mundo, mas não olhamos aquilo que Deus faz para a gente. Não olhamos aquilo que Deus faz para nós. Glória a Deus. Aqui ela disse assim, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas é nesse pouquinho de azeite que Deus vai operar. Nesse pouquinho de azeite que vai sair muitos bolos, nesse pouquinho de azeite que vai sair comida para alimentar uma multidão. Às vezes nós olhamos assim, poxa, mas naquele tempo era bem difícil, não? Nós vemos lá no Novo Testamento, né, em Mateus 14, diz que Jesus estava pregando, curando, na sua jornada aqui na terra, de repente, os discípulos chegou para ele, tá vendo? O pessoal está aí, melhor mandar todo mundo embora, cada um ir para as suas aldeias, ir lá, comprarem mantimento. Ou não, de jeito nenhum. Ninguém sai da minha casa sem levar o alimento. Ninguém sai da minha presença sem levar o alimento. Ninguém sai da minha presença sem levar o poder espiritual. Ninguém sai da minha presença sem levar aquela corda vocal maravilhosa que você cantou. Foi para o Senhor Jesus. E ele perguntou para os discípulos, o que é que tens? Aí ele está perguntando para nós, o que é que nós temos? O que você pode fazer para que eu possa multiplicar? Glória a Existem Deus. condições de nós multiplicarmos alguma coisa do nada? Nada vezes nada é nada. Mas se nós tivermos alguma coisa para apresentar para o Senhor, se nós tivermos alguma coisa para entregar na mão do Senhor, veja bem, irmãos, que às vezes a gente chega na igreja e fala, oh, meu Deus, eu estou sem dinheiro, não pude nem pagar aquela quantia hoje, Senhor. Aí Deus pergunta para você, mas eu te dei voz, te dei cordas vocais, você devia ter convidado seu vizinho, convidado seu colega de serviço. Nem só de pão vive o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. E aquela pessoa que viesse aqui nessa noite, eu tenho certeza de uma coisa, ela ia sair alimentada. Ela sair alimentada pelo louvor, pelas palavras que foram pronunciadas, por tudo aquilo que nós passamos aqui dentro desse culto, e as maiorias, benfeitorias de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que aquela pessoa também, o que eu posso fazer para o Senhor? Então, cabe a cada um de nós analisar o que eu tenho na minha casa para ser multiplicado. E aí Jesus multiplicou aqueles pães, e todos conhecem a história, que Jesus, quando ele mandou os discípulos, pode pegar os pães e distribuir uma multidão. Havia 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças que tinham. Glória a Deus. E alimentou a todos. Ele sobrou ainda 12 cestos de pães. Veja bem que nunca as bênçãos de Deus é proporcional, é registrada. Não, eu vou. Quanto é que você precisa? É tanto, que nem a gente vai no banco, chega lá, ele peça a gente com tanto, para depois tirar mais 10 tantos, e com Jesus não. Jesus é multiplicado. As bênçãos de Jesus é sem medida, recalcada. É como se nós estivéssemos carregando aqui uma porção de alimento no balaio, no saco, que ali ele soca para poder caber mais. Glória a Deus. Bênção do Senhor é dessa forma. Aqui nós vemos a palavra de Deus quando ela fala sobre a multiplicação. E nós olhamos para o passado e pensamos, que situação de Elias, né? Quando ele chegou na casa daquela viúva, e ali, Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porque faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o para fora, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e a ele e a sua casa, muitos dias. Glória a Deus. Muitos dias. Veja bem, irmãos, o poder de Deus na mão de Elias sobre as suas palavras, Deus falando através daquele profeta. E nós confiamos no poder da palavra do profeta, porque a palavra do profeta é a palavra que nós temos que receber em nosso coração. Quando um profeta profetiza alguma coisa na sua vida, levante a mão e tome posse, porque o Senhor está presente naquele momento. A palavra de Deus diz que o nome de Elias significa o Senhor é meu Deus. O nome de Elias. Elias era um tisbita, foi reconhecido pelo povo como um profeta através das atuações, através daquilo que Deus fazia na sua vida. E Elias, vemos a história de Elias, que ele seguiu a sua jornada até um dia que Deus falou para ele: Elias, eu vou arrumar um sucessor para você. Aí Elias, procurando um sucessor para ele, viu a Eliseu, olha a carne de novo entrando na palavra. Elias, quando encontrou com Eliseu, a primeira coisa que aconteceu, ele olhou: poxa, peraí, Deus mandou você ir comigo, né? A batalha, você vai ser meu sucessor, o profeta de Deus na minha vida. E ali estava Eliseu, arando, trabalhando no campo com as juntas de boi e os arados dos carros. A palavra de Deus diz que quando Elias encontrou com Eliseu, veja bem qual foi a atitude. Nós olhamos para o texto da palavra que diz assim, no capítulo 19, no versículo 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a sua 10ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa, e não deixou ele os bois, e correu. Então disse para Elias: deixa beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque eu te tenho feito. Voltou, pois, detrás dele, tomou uma junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeu. Então se levantou e seguiu Elias e os fez. Glória a Deus. Os bois, isso aí transmitindo espiritualmente para as nossas vidas. Ele matou aqueles bois, pegou os arados, aqueles carros de boi, quebrou tudo, fez uma fogueira, assou aquela carne e deu àquele povo. O que quer dizer isso aí para a nossa vida dos dias de hoje? Que nós não devemos olhar para trás. Devemos matar o passado, acabar com os bois, acabar com o carro e seguir o profeta de Deus que veio através do poder do Senhor. Glória a Deus. Por detrás dele, tomou os aparelhos, cozeu e deu ao povo. E com ele, então, se levantou e seguiu ele e o serviu. E ali Eliseu se apoderou do Espírito Santo, e o Eliseu foi companheiro de Elias em toda a sua jornada. E nós vemos a palavra de Deus falando que quando Eliseu observou Elias, tomado pelo Espírito, Elias disse para Eliseu: eu vou partir de ti. Isso está escrito lá no capítulo 2 de 2 Reis, diz assim que Elias disse a Eliseu: eu vou porque o Senhor está me chamando. Qual foi a pergunta que Eliseu fez para Elias? Eliseu olhou bem para Elias e disse assim para Elias: Elias, quando você for tomado, eu quero que você me dê algo. Ele falou: o que você quer? A minha capa? Não, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Glória a Deus. Eu penso que ali foi declarada a porção dobrada do teu Espírito, porque ele não conviveu com Elias apenas pouco tempo. Foi muito tempo de trajeto na sua vida. E tudo que ele via era tudo poder de Deus agindo na mão do povo, agindo na vida do povo, agindo nas igrejas, agindo aonde eles chegavam. Eles estavam sempre trabalhando na obra do Senhor. E o Senhor os abençoava, o Senhor fazia eles progredirem e ser abençoados através da sua palavra. Por
quê? Muitas vezes nós olhamos para o bem que possuímos. Nós olhamos para aquilo que nós adquirimos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que tudo passa, tudo fica aqui na terra. Nem a nossa glória, diz a palavra do Senhor, nem a nossa glória, nem o nosso eu, nós vamos entrar no corpo glorificado. Glória a Deus. Um corpo vestido de branco, preparado pelo Senhor. Por quê? Porque não é o alimento, não é aquilo que vem para encher o nosso bolso, para encher a nossa casa, mas é que vem para encher o nosso coração, para encher a nossa vida, para receber o poder de Deus na vida de cada um de nós, para levar para todos aqueles que precisam do poder de Deus em suas vidas. Essa é a missão do profeta, essa é a minha missão, a sua missão. Se você vem nesta noite preocupado com alguma coisa para acertar na sua vida, pode ter certeza que o Senhor está com as mãos estendidas para curar. Glória a Deus. Como diz Isaías 59, ele não está com a sua mão encolhida, ele está com as mãos estendidas para curar, para tirar você do anonimato, para colocar você sobre um patamar. Por quê? Porque nós somos dignos de toda a honra, toda a glória, porque o Senhor está na minha vida e na sua vida. O Senhor veio nesta noite para trazer para esta igreja aquilo que havia a necessidade de se falar. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a nos colocar pela pequenez, pela nossa estatura, pelo nosso conhecimento. Contava-nos um fato, um soldado da polícia militar, ele tinha entrado há poucos dias ali naquele quartel, ele estava à porta do quartel trabalhando, como sentinela, e na lei militar existe um parágrafo que o sentinela não pode deixar a sua arma. O cristão não pode andar sem a sua espada. Glória a Deus. E ali passou o oficial de dia, quando ele passou no carro da portaria, o sentinela estava com a arma encostada, ele levantou, bateu com a continência, o oficial entrou. 5 minutos depois, o oficial chegou, falou um soldado de plantão lá no escritório, vai, chama o sentinela, coloca um substituto, que eu preciso falar com ele. Aí o sentinela saiu da sua gurita, foi lá falar com o comandante de dia, chegou lá, quando ele entrou na sala, assim, o comandante estava sentado esperando, quando o comandante olhou, o comandante ficou em pé, em posição de sentido, aí ele falou assim para o soldado, você estava despedindo lá e tal, eu te aconselho a não fazer mais isso, aí ele ia militar, pode ir embora. Ele saiu, quando ele saiu, o oficial chamou o seu ajudante que estava ali na cadeira ao lado, falou, pode referir, chama novamente aquele soldado aqui. Aí chamou o soldado, quando o soldado entrou lá na sala, o soldado ficou em pé, ele olhou lá fora, não viu, só viu o soldado entrando, pode entrar, soldado. Quem era aquele general que estava junto com você? Quem é aquele general que estava de pé do teu lado? Ele chamou o soldado veio só, mas tinha um general de pé do lado daquele soldado. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos pequenos, nós estamos anonimados, nós estamos sem referência a algum lugar, mas quando você entra, muda o lugar. Por quê? Porque o Espírito de Deus, aquele Espírito de Elias, está repousado sobre você. Glória a Deus. Você transporta dentro de você a própria presença do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Eu sou pequeno, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, mas eu tenho quem faz por mim. Glória a Deus. Nas minhas batalhas, em tudo aquilo que eu fizer, o Senhor está do meu lado. O Senhor está fazendo. Não vai faltar azeite na nossa panela. Pode ter certeza, não vai faltar farinha. Por quê? Porque o Senhor de Elias, o Senhor dessa igreja, está com você, está nesta noite. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.